Hoje é o dia de definição. Hulk e Savarino. Hoje, dificilmente, você que já está acordado desde as 4 da manhã vai dormir sem uma resposta. Não estou dizendo que é a resposta que você quer. E aqui eu deixo aberto porque, né, tem gente que... Não vou falar a resposta positiva, porque tem gente que não quer que venha o Hulk, tem gente que não quer que venha o Savarino. Enfim, hoje você vai ter respostas. Ou não, mas é bem provável que sim. Roda a vinheta e eu te explico por quê. Vamos embora, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Você deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor pra dar aquela moralzinha pra gente. E vamos embora, cara. A gente vai falar aqui de Hulk e Savarino. São 2 dias D, ou um dia H e um dia S, né? Eu vou começar pela situação do Hulk, ok? Aquele breve resumo sempre necessário para quem pega o assunto andando pelo meio. Hulk hoje pertence ao Atlético Mineiro, tem contrato até o final desse ano. O Atlético considera um ídolo, o Hulk ama o Atlético Mineiro, não quer sair de lá. Qual que é a situação que acaba complicando o negócio mais ainda? É que o Atlético Mineiro, assim que o Fluminense entrou, né, na negociação e que se acertou com o Hulk, tá fazendo de tudo pro Hulk ficar. E aí esse de tudo não é nem uma palavra minha, é uma palavra do Henrique André, repórter da Itatiaia, que daqui a pouquinho eu vou botar aqui um trecho dele falando. A advogada do Hulk entrou no circuito, que é a empresária dele também, foi até BH, chegou lá no sábado à noite, no domingo à noite teve uma reunião com alguns acionistas da SAF do Atlético Mineiro, onde foi proposto um negócio grandioso, documentário, estátua, percentual da SAF. Na segunda-feira, famoso ontem, o Hulk tinha uma reunião agendada com os sócios do Galo de novo na parte da tarde, após o treinamento. Nessa reunião, o Hulk também já deixou algumas contrapropostas definidas ali por ele também, envolvendo principalmente contrato, tá? Contrato. O Hulk deseja jogar por 2 anos, ter um contrato até o final de 27, contrato dele até o final de 26, tem metas a serem batidas que provavelmente o Hulk coloca ali como, né, o Sampaoli não curte muito ele, etc. A situação acaba ficando mais complicada. O Atlético olha para isso pensando, provavelmente, né, não gostaria de dar 2 anos de contrato. Depois disso, a Itatiaia chegou a informar que o Atlético passou a pensar em já renovar o contrato do Hulk, não esperar essas metas serem acionadas para ele ficar até 2027, e esse era o principal trunfo do Fluminense. Qual que é o porém? Existia uma terceira reunião entre Galo e Hulk. Reunião essa que seria na noite da segunda-feira. Então houve uma reunião após o treino e haveria outra na noite. Porém o Hulk cancelou. E aí o Henrique André, lá na Itatiaia, falou isso daqui na segunda-feira à noite. Entendo tudo isso, né? Como eu disse, é uma situação complexa, mas causa estranhamento em mim, principalmente. Vou falar por mim, porque são 3 reuniões. Uma ontem à noite, uma hoje à tarde, então 2. Essa terceira aconteceria. E aí só um detalhe, eu falei cancelou, mas o Hulk pediu pra remarcar pra terça de manhã, tá? Só pra deixar claro. Então é nessa manhã, ele pediu só pra remarcar, não foi que ele cancelou. O que eu sei, que a gente apurou, né, Abílio? O Atlético chegou no seu limite. E o Atlético ofereceu muita coisa mesmo pro Hulk. É estranho pro Hulk postergar esta resposta, adiar esta reunião. Não dá pra falar que não está mexido com a proposta do Fluminense, né? Isso tá claro. Talvez esteja pesando a idolatria ou o novo desafio. Às vezes ele não quer a questão financeira, a estátua, o documentário, tá pensando na questão desportiva. Então, podem ser coisas que o Hulk está imaginando. Mas é um cenário muito estranho, principalmente pela relação criada entre Atlético, Hulk e torcedor, né? Para ter um desfecho desse, que sinceramente, nesse momento, com essa notícia de ter remarcado a reunião, sinceramente, não sei mesmo se o Hulk vai permanecer no Galo. É o que eu venho falando. O negócio não tá pendendo muito pra um lado ou pro outro, não. Tá tudo muito em aberto. No sábado, parecia que o Hulk já tava, meu amigo, de malas prontas pra Rio de Janeiro.
No domingo e na segunda, a coisa, opa, peraí, o Hulk tá se reunindo várias vezes. Lá na imprensa de Belo Horizonte, o que é consenso entre todo mundo, ou pelo menos todo mundo que tá falando sobre o assunto se hoje tivesse uma caneta e ninguém ficasse sabendo quem é que terminou, os dois talvez já tivessem terminado essa relação, né? Tanto a SAF do Galo quanto o Hulk. Porém, como existe opinião pública, existe um cenário de idolatria de milhões de torcedores, a situação está sendo tratada com um pouco mais de tranquilidade. Alguns levantaram a possibilidade de leilão. O Hulk está usando a proposta do Fluminense para melhorar a situação dele no Galo. Não acho isso. Não acho que ele está usando para melhorar. O Fluminense fez uma boa proposta para ele, o que automaticamente faz o Hulk olhar e falar, cara, eu estou valorizado. Eu tenho essa valorização que o Atlético hoje não me dá. Então, Atlético, eu dou a preferência pra vocês. E tá certo, tá? O Hulk, pra mim, tá certo de dar preferência pro Atlético, gente. Eu não vou ficar competindo. Se um time chega querendo Germancano ouve a proposta, mas vem da preferência pra gente, a gente vai olhar e falar, cara, o cara é ídolo, tem que fazer isso mesmo. Se não fizer isso, tá errado e beleza. O erro vai ser da onde? Se após conversar com o Atlético Mineiro, o Hulk voltar pra conversar com o Fluminense de novo. O Hulk tem que voltar pro Fluminense com um sim ou com um não. E fazendo algo diferente disso e querendo ajustar a proposta, aí começa leilão. Aí desculpa, aí é a hora do Fluminense abandonar. Na manhã desta terça-feira deve ter essa reunião e aí talvez assim. Vamos lá, o Hulk treina nessa terça-feira. Se o Hulk passar o dia inteiro treinando, é um indicativo. Se o Hulk se despedir da galera na Cidade do Galo... O outro jogador, aí essa situação é um pouco diferente, mas é muito igual. Estamos falando de Savarino, tá? A situação do Savarino, ela é um pouquinho mais complicada na situação de se resolver nessa terça-feira. Primeiramente, por quê? Resuminho básico. Fluminense tem interesse no Savarino, o Botafogo tem interesse na liberação do jogador e na negociação o Fluminense deve pagar cerca de 3 milhões de dólares e dar o volante Wallace Davi, sub-20 do Fluminense, para o Botafogo. O Botafogo liberaria o meia atacante, né? Vamos chamar assim para ficar mais fácil, venezuelano. A situação só é complicada porque, apesar de se na situação do Hulk, entre Fluminense e Hulk tá tudo ok, entre Fluminense e Atlético tá tudo ok também se o Hulk quiser ir. A questão é mais entre Hulk e Atlético, e só um parêntese, tá? O que se fala na imprensa de BH sobre o Hulk, eu acabei esquecendo de falar, o que fala na imprensa de BH é que se o Hulk optar por sair, o Atlético não vai ficar exigindo multa ou algo do tipo, não. Não quer que o encerramento seja tão problemático. Fecha parênteses aqui agora. Voltando a Savarino, há um acordo entre Fluminense e Botafogo, há um acordo entre Fluminense e Savarino. Então... O que se diz, na verdade, é que faltaria basicamente o Savarino chegar ao Rio de Janeiro, acertar ali as suas coisas com o Botafogo, acertar as últimas definições cara a cara com o Fluminense para poder ir. Qual que é o problema? O Savarino é venezuelano, estava na Venezuela, teve o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, toda a questão com Maduro e etc. Basicamente fecharam os aeroportos, não tinha como ele sair de lá, não tinha voo comercial. Há a expectativa de que nessa terça ele consiga o voo para chegar ao Rio de Janeiro. O Giba Pérez, que é repórter lá do GE, ele falou o seguinte na live do GE lá do Central do Mercado. A tendência é que ele chegue no Brasil nessa terça-feira e talvez isso destrave. Não é que é isso que está impedindo o negócio de andar, tá? Mas talvez aqui ande mais fácil de se destravar e resolver, seja para ele ir pro Fluminense ou até mesmo para ficar com o Botafogo. A sensação de pessoas próximas com quem eu conversei, o Giba Pérez, né? Nesses dias é que Savarino, por ele, não sairia do Botafogo. Só que a impressão é que o Botafogo está querendo se desfazer dele e talvez faça com que ele aceite a negociação. Nesse momento, o que trava o negócio é justamente o Savarino dar o ok, que até o momento ele não deu. Depende muito mais do jogador nesse momento do que dos clubes que já se acertaram financeiramente em termos de negócio. Então, só acertando um detalhezinho que eu falei ali, é que não é que entre o Savarino e o Fluminense tá tudo ok, tá? Já tá tudo definido. Não, mas já tá encaminhado. Tá? A situação é basicamente essa, é muito mais uma questão dele com o Botafogo. Existe um olhar do Savarino no Botafogo, e que quando eu fizer o raio-x, eu tô prometendo o raio-x da Arana vai sair, galera, porque tá complicado, né? Mas vai rolar o raio-x da Arana, pode ficar tranquilo, e o próximo, se Deus quiser, é do Hulk e do Savarino. É
é que o Savarino não é um ponta de marcação, inclusive eu olhei alguns índices dele e de fato ele dá pouco combate, não é esse cara de marcação, e que em 2025, eu até vi alguns tratando dessa maneira, o Savarino é reserva. E assim, pelos números não é. São 49 jogos, sendo 42 como titular e 7 como reserva, sendo que os reservas foram 3 no Brasileirão e 3 na Copa do Brasil, ou seja, em 2 competições basicamente. O Savarino foi titular ao longo do ano do Botafogo. Na verdade, são 48 jogos, sendo 42 como titular e 6 como reserva utilizado. Então assim, ele foi titular ao longo do ano, talvez não fosse titular no ano seguinte. Não vou aqui discutir novamente questão de pra contratar, não é pra contratar, acho que isso é uma discussão para um outro momento, mas o destravar da situação dependeria dessa situação, o Savarino chegar ao Rio de Janeiro, e aí, vamos lá, se ele, para sair da Venezuela e chegar até o Rio de Janeiro, talvez ele vá precisar ali, pegando voos normais, talvez ali um voo para o Panamá, né, onde faria escala para o Rio de Janeiro, vai ter voo. Nessa terça-feira tem voo programado, e aí chegaria só, talvez muito tarde, talvez essa situação só destravasse na quarta-feira. Mas na terça é esperado que o Savarino chegue ao Rio de Janeiro, e aí talvez só destrave na quarta-feira. Lembrando que o Botafogo, na teoria, o Savarino já teria que se apresentado. O Botafogo se apresentou um pouquinho mais cedo que o Fluminense, porque o Fluminense ainda jogou as semis da Copa do Brasil. Quer dizer, o Fluminense, os titulares, né? O time alternativo já se apresentou desde o dia 2, o Botafogo se apresentou todo mundo já antes, nessa semana. Então, o Savarino já tá atrasado, né, na teoria, para se apresentar ao clube que detém os seus direitos. E chegando, a expectativa de todo mundo é que o negócio se desenrole e que ele vá, de fato, para a equipe do Fluminense. Beleza? Atenção nessa terça. Tamo junto, até a próxima. Valeu!